O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem no caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a memória de São Francisco Xavier, que com Santa Teresinha é padroeiro das missões. São Francisco Xavier viveu na época um pouco ali do descobrimento do Brasil, só para se localizar, né? Ele nasceu 5 anos depois do descobrimento do Brasil, numa região que hoje é Espanha, mas na época era o reino de Navarra. Portanto, que falava inclusive toda uma outra língua, que não é o espanhol, né? Que é a região dos bascos, né? O fato é que a família de Francisco Xavier é uma família nobre, ligada àquela região. Ele nasceu no castelo de Xavier. Inclusive, Xavier não é o sobrenome dele, é o nome do lugar onde está o castelo. Então, deveria se dizer Francisco de Xavier, daquele lugar de Xavier. O fato é que ele, ainda criança, foi mandado para Paris, porque, claro, a Espanha tinha grandes universidades, mas eles tinham sido invadidos, o reino de Navarra tinha sido invadido pelos espanhóis, e é claro, a mãe não queria que o filho estudasse na universidade do inimigo, do invasor. Então não mandou para estudar na Espanha, mandou para estudar em Paris. E isso é uma decisão importante. Vejam como coisas políticas, nada a ver, mudam a história da igreja, né? Se não tivesse ido para Paris, Francisco Xavier não teria encontrado Inácio de Loyola, que também, grande santo, tinha se convertido, mas estava sendo perseguido pela Inquisição, acusado falsamente de bruxaria. Ele foi para Paris e em Paris, ali ele estudou. São Francisco Xavier era um homem muito dotado intelectualmente, fisicamente, né? Era considerado belo, tornou-se professor de filosofia,
E ali em Paris ele era bem quisto, né? Fazia um grande sucesso, inclusive até demonstrando grandes habilidades físicas, ganhando competições de salto de altura, etc, etc. Porém, Francisco, que desde cedo tinha pensado na carreira eclesiástica, tinha pensado em seguir o caminho de ser padre, pensava em ser padre, porém fazendo verdadeiramente carreira, até que encontra Inácio de Loyola. E esse encontro com Inácio de Loyola foi bem decisivo, né? Francisco tinha um amigo seu, conterrâneo, Miguel de Navarra. Os dois, eu estou narrando isso daqui porque é importante para entender a conversão dele, tá? Todo mundo sabe que São Francisco Xavier é missionário, mas de onde que nasceu o santo? Acho que é mais importante para nós entender que os santos são feitos de gente como nós. Francisco Xavier tinha um amigo, Miguel de Navarra, que tinha uma certa dependência afetiva dele, no sentido de um homem inseguro, e os dois eram amigos, um fazia bem ao outro, mas o fato é que quando Francisco Xavier se encontra com Inácio de Loyola, numa conversa decisiva, Santo Inácio diz: do que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Os argumentos de Inácio de Loyola ao redor dessa frase de Nosso Senhor abalaram os projetos de Francisco Xavier, né? E então ele resolveu se converter, por assim dizer. Claro, já era católico, mas resolveu viver uma vida de santidade, de busca da santidade de verdade. Bom, o Miguel Navarro não gostou nada disso e começou a persegui-lo, a ponto de que quando o Francisco fez um retiro com Santo Inácio, ele entrou sorrateiramente e quis matar Santo Inácio com uma navalha. Coisa maluca. Se arrependeu, pediu perdão, mas era uma personalidade instável. Depois que se afastou, continuou a perseguir Francisco Xavier, escreveu para a família dele, foi atrás da família dele para fazer com que o Francisco Xavier fosse dissuadido de seguir aquela loucura de seguir o Inácio de Loyola. Vamos lembrar que nessa altura do campeonato, ninguém deles era padre. Eram leigos que tinham resolvido se entregar à santidade, fazer um voto e se colocar à disposição do Papa. Não eram nem sequer padres, nem sequer sacerdotes. Pois bem, foi oferecido a Francisco Xavier que ele voltasse para casa, que ele seria cônego em Pamplona, carreira eclesiástica. Certamente depois seria bispo, seria muito importante. Francisco deixou tudo isso e partiu a pé, fazendo penitências corporais tremendas. Ele, Santo Inácio e outros 5 que eram companheiros, que eram os primeiros jesuítas, mas eles não sabiam que eram os primeiros jesuítas, porque a Companhia de Jesus não tinha sido fundada. Mas eles fizeram, né, os seus primeiros votos lá em Paris, em Montmartre, e resolveram partir para se colocar à disposição do Papa. Queriam inicialmente ir para a Terra Santa, em peregrinação. No entanto, as guerras no Mediterrâneo não permitiram que eles embarcassem em Veneza. Lá em Veneza, São Francisco Xavier, que tinha feito toda essa peregrinação a pé, que tinha já feito penitências 1000. Imaginem a vida de oração e de penitência desses homens. Ele se põe a serviço dos doentes, porque havia uma peste em Veneza. E ali, ele que era nobre,
vencendo a sua grande repugnância, fazendo bem aos doentes, para vencer aquela repugnância de servir aos doentes, ele resolve beijar uma ferida de um doente. Estou dizendo isso e descrevendo essas coisas. Os santos não nascem do nada. Grande dedicação e amor a Deus, mas grande também mortificação, ou seja, fazer morrer as realidades desordenadas dentro de si. Bom, o fato é que então os jesuítas vão para Roma, se colocam à disposição do Papa Paulo III, eles são ordenados padres, não é? A essa altura do campeonato, São Francisco já tem 30 anos de idade, ele irá morrer com 46. Então, a gente conta a vida final de São Francisco, as missões dele nas Índias, no Japão, na China, mas se esquece do grande itinerário de santificação para chegar a um relacionamento com Jesus, uma alma verdadeiramente voltada para Deus. Nessa altura do campeonato, os jesuítas que tinham se colocado à disposição do Papa, chega a Portugal notícia de que existem esses jesuítas. E então o rei Dom João III foi convencido a pedir ao Papa, através do embaixador, que mandasse jesuítas para as missões estrangeiras, porque ele estava muito interessado nas missões. Nessa época, né, o Brasil já estava descoberto, mas Dom João III queria mandar missionários, sobretudo para a Índia. Bom, parte então Francisco Xavier com Simão Rodrigues, vão para Lisboa, e ali em Lisboa eles começam uma catequese com os nobres, aplicando os exercícios espirituais de Santo Inácio, e foi tal sucesso, não é, da pregação desses jesuítas em Lisboa, esses dois primeiros, Simão Rodrigues e São Francisco Xavier, que então o rei ficou indeciso. Bom, se eles são bons assim, não vou mandá-los mais em missão, eles vão ficar por aqui, porque estão fazendo um bem imenso ao país. Depois de um período de indecisão, decidem então que o Simão Rodrigues fique, funda o colégio jesuíta em Coimbra, de lá depois virá o nosso São José de Anchieta, pouquinho tempo depois, São José de Anchieta. Dali também, a mando de Dom João III, partem os primeiros jesuítas para o Brasil, capitaneados pelo padre Manuel da Nóbrega. Então vejam que a evangelização do Brasil, indiretamente, teve influência de São Francisco Xavier. Porque se São Francisco Xavier não tivesse pregado em Lisboa, e o rei não tivesse ficado encantado com os jesuítas, não viriam jesuítas para o Brasil logo depois, né? No tempo de Tomé de Souza e Companhia Limitada. Desculpe se eu me perco em apêndices, mas é interessante a gente ver que nós temos parentesco espiritual com esses santos. Eles fizeram alguma coisa para nos evangelizar e para nos mudar. São Francisco Xavier, então, parte para a Índia. Viagem difícil, param em Moçambique, no meio do caminho, porque a tripulação do navio estavam todos com escorbuto, né? E ele, novamente, servindo os doentes, ajudando os doentes e, sobretudo, pregando aos portugueses. Por quê? Porque Francisco Xavier partiu em missão
mas ele começa a notar que os próprios portugueses precisavam ser evangelizados. Por causa de jogatina no navio, coisas, má conduta, etc. Ele ia no navio evangelizando os próprios marinheiros e portugueses. Quando então finalmente chega em Goa, né, na Índia, que era a capital portuguesa, digamos assim, da colônia portuguesa na Índia, ele ficou entusiasmado. Entusiasmado porque, poxa vida, esse pessoal todo já tem isso tudo de conversão. Mas logo depois ele começou a ver. E esses indianos dizem que são católicos, vão à igreja, mas continuam prestando culto aos seus deuses. Depois começou a ver o mau testemunho dos portugueses, que eram católicos. Falavam a doutrina, mas não viviam o que pregavam. Então, São Francisco Xavier resolveu se dedicar às crianças. Começou a evangelizar as crianças. Bom, se está difícil com os adultos, deixa eu fazer aqui alguma coisa com as crianças. E essas crianças começaram a se converter de uma forma extraordinária. Depois, os próprios portugueses, os indianos, grandes conversões, né? E aqui eu vou falar uma longa história, eu vou fazê-la curta, né? Quem quiser mais sobre a vida de São Francisco Xavier, tem o famoso livro da Dorignac, né? Que está traduzido para o português e é facilmente acessível, onde ela mostra que não era somente ele pregava, fazia, não, o homem era santo, né? É um santo enorme, um santo provavelmente de sétima morada. O homem fazia milagres, né? Viajava e acalmava tempestades, ressuscitava mortos, curava as pessoas, milagres e milagres portentosos, prodigiosos. Inclusive, milagres de falar, né, na língua das pessoas milagrosamente. Não fazia isso o tempo todo, mas em algumas ocasiões aconteceu dele começar a pregação em português e as pessoas começaram a entender na língua deles. Ele vai então para a Malásia, né, para Malaca, as Ilhas Molucas, ali faz também evangelização, grandes dificuldades de perseguição tanto pelas religiões locais, como perseguição também dos próprios portugueses que começavam a ficar incomodados com a pregação e a conversão que ele proporcionava. Só para terem ideia das coisas, é então nessa região de Malaca que ele escreve a famosa carta dele para Santo Inácio. As cartas de São Francisco são em imenso número. As obras completas de São Francisco Xavier são 800 páginas de cartas ao rei, cartas a Santo Inácio. Ele escreve uma carta a Santo Inácio falando, olha, aqui a disposição das pessoas de se converterem é tão grande que eles não se convertem simplesmente por falta de quem pregue. E a vontade que eu tenho é de sair para as universidades da Europa, pegando as pessoas pelo colarinho e dizendo a elas, né, quantas pessoas vão para o inferno porque você está aí parado. Ele então continua essa sua evangelização. Para vocês terem ideia dos números, fala-se que São Francisco Xavier teria batizado cerca de 30 mil pessoas, ele pessoalmente. A tal ponto que ele diz também que suas cartas que batizou tantas pessoas que o seu braço não aguentava mais. O braço estava cansado de batizar. Esse braço que se cansou de batizar tantas pessoas, hoje pode ser visto
no relicário na igreja do Jesus, em Roma. São Francisco, o túmulo dele é em Goa, mas o braço está lá em Roma. E ele depois dali conhece um samurai que fugiu do Japão por um crime que cometeu, converte esse samurai e vai com ele para o Japão. E ali começa a evangelização dos japoneses. Depois, ouve falar da influência cultural importante da China. Diz, então tá bom, então eu já comecei aqui no Japão, agora eu vou para a China. E então foi para a China e foi ali que ele então, já alquebrado por tantos trabalhos, ele faleceu em jovem idade, na ilha de São Juan, e ele ali foi enterrado. Seu corpo depois foi exumado, encontrado incorrupto, né? Vários estágios até finalmente chegar a Goa, e foi logo em seguida então beatificado e canonizado junto com Inácio de Loyola. Os dois foram canonizados juntos. Um santo que fez outro santo. O santo que converteu o outro santo. Contei muito esquemática e brevemente a vida de São Francisco Xavier, porque é uma vida muito intensa, muito cheia de detalhes, de coisas prodigiosas, de milagres, de perseguições, perseguição dos pagãos, perseguição dos cristãos. Mas para nós entendermos que amor foi esse que levou São Francisco Xavier a fazer tudo isso? Que amor foi esse que o levou a deixar tudo? Tudo. É isto que deve tocar o nosso coração. É claro, os sacrifícios, os prodígios, os milagres, tudo isso é muito interessante. Mas essa homilia seria muito incompleta se eu não chamasse atenção para o fato que amor foi esse. Sim, porque só um grande amor leva uma pessoa a abandonar os pequenos amores. Nosso Senhor nos disse: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. Somente Deus pode dizer isso. São Francisco Xavier nos coloca diante desse grande amor. Amar Jesus mais do que a si mesmo. Entregar tudo e dar tudo por aquele que deu tudo por nós. Jesus na cruz deu tudo por nós. Jesus veio e se entregou completamente por nós. Como não amar de volta um amor assim? Como não retribuir em amor abundante, transbordante, um amor tão grande? Jesus, tomado pelo amor de Cristo. São Francisco diz: eu vou. Ele renunciou a tudo por mim e deu tudo por mim. Eu renunciarei a tudo por ele e darei tudo por ele. É o Cristo que São Francisco amou quando fez seu gesto de deixar tudo. É o Cristo que São Francisco Xavier amou quando beijou a chaga dos doentes. É o Cristo quando ele resolveu ser padre. O Cristo ele amou quando evangelizou a corte de Portugal. O Cristo ele amou quando partiu e se lançou em viagens perigosas nos mares para trazer tantos para Cristo. É o Cristo que ele amava, vendo o Cristo em cada um dos irmãos que ele precisava evangelizar e converter. E nós? A quem amamos? E nós? O que amamos? Onde está o nosso coração?
O que é que nós preferimos? O que é que nós escolhemos? Meus irmãos, é tempo de advento. Nosso coração é a terra de missão. Nosso coração é a terra de missão que precisa se converter. Porque se amarmos Cristo, seremos missionários. Se amarmos Cristo, partiremos em missão. Mas se não tivermos esse amor, o amor do Espírito Santo, os missionários ficarão em casa. Se não tivermos o amor de Cristo em nossos corações, o Espírito Santo ardendo em nosso peito, nós não cuidaremos dos doentes, dos pobres, nada faremos. Seremos preguiçosos, poltrões, acomodados. O que é que nós amamos? Onde está o nosso coração? São Francisco Xavier encontrou a sua casa no coração de Jesus. E por isso ele pôde fazer do mundo o seu lar. Não havia terra estrangeira para ele, porque em todos os lugares ele estava com Cristo. Vamos então, iluminados por esses exemplos, tocados por essa palavra, transformados por esse amor, mudar de vida, melhorar, amar mais. E sejamos atingidos por essa palavra decisiva de Santo Inácio de Loyola a Francisco Xavier. Francisco, lembra-te do que disse o nosso divino Senhor e Salvador. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?